Seja bem-vindo ao podcast Pão e Vinho. Aqui a sua vida será edificada. Para saber mais sobre a nossa família, acesse nossas redes sociais, @Pão e Vinho Ministério. Fique agora com a palavra e até a próxima. Amém, Senhor. Eu queria ler com vocês lá em Ezequiel, no capítulo 37, no versículo do 1 ao 10. O tema que o Senhor me deu para ministrar essa noite é: ainda existe vida. Ainda existe vida. E eu quero que você coloque isso no seu coração, de que ainda existe vida. Amém? Lá em Ezequiel, no capítulo 37. A partir do versículo 1. E diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor dele, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e diga: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vocês viverão. Glória a Deus, Senhor. E porei nervos sobre vós, e farei crescer a carne sobre vós, e sobre vós estenderei a pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então eu profetizei como o Senhor me ordenou, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, e cada osso ao seu osso. E eu olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu sobre eles a pele. Mas ainda não havia espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos 4 ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que eles possam viver. E profetizei como ele me ordenou. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram de pé, um exército grande e extremo. Glória a Deus, Senhor, glória a Deus. Como é bom servir a um Deus em que Ele é capaz de fazer reviver ossos que já estão sequíssimos. Glória a Deus, Senhor, Tu és soberano, Pai. E para a gente entender um pouco, para a gente contextualizar um pouco isso, eu quero tentar ser o mais didática possível para que possamos fluir juntos na palavra que o Senhor me entregou. Vamos entender um pouco como era essa visão que Deus deu a Ezequiel. É uma visão sobre o povo de Israel. Então, eu queria trazer um pouco para vocês entenderem como era a situação do povo de Israel até aqui. É importante a gente entender que o Senhor havia separado Israel para ser uma nação santa, na qual Ele queria fazer uma aliança profunda e uma aliança verdadeira com o povo de Israel. Só que, com o passar do tempo, o coração do povo foi se endurecendo e eles passaram a adorar outros deuses, eles passaram a viver à base da idolatria e de fazer muitas coisas que não agradavam o coração do Senhor. E o Senhor foi enviando profetas e foi dizendo: olha, a ação de vocês terá uma consequência. É preciso que vocês se arrependam. O que vocês estão fazendo não está de acordo com as minhas leis, não está de acordo com aquilo que eu espero de vocês. E mesmo assim, o povo de Israel teve um coração endurecido, não se arrependeu dos seus pecados. E essas consequências vieram. O povo de Israel foi preso, foi feito prisioneiro no Egito. Enquanto eu estava fazendo o meu devocional esses dias, eu pensando: meu Deus, o povo de Israel foi preso. Eles viveram, souberam, passaram ali na pele o que é viver a escravidão.
mas eles foram libertos. Enquanto eles acabaram de ser libertos, estão atravessando o deserto, vendo o manifestar da glória de Deus, vendo assim a glória de Deus da forma mais palpável possível. Deus fazendo cair alimento do céu, Deus colocando tantas coisas para esse povo que estava vivendo de forma cativa, né, como escravos. E mesmo assim o povo reclamando, mesmo assim o povo murmurando, o povo dizendo: mas lá talvez estava melhor. Queria voltar para a minha vida de escravidão. Lá a gente não estava sofrendo tanto igual a gente está sofrendo caminhando nesse deserto. E aí eu pensei: meu Deus, que povo infeliz. O povo estava preso e agora está liberto e está reclamando, Senhor. Eles estão vendo a manifestação da sua glória e eles estão reclamando, Senhor. E aí o Senhor falou no meu coração: ei, mas você sabia que hoje tem muita gente que eu tiro da escravidão e ainda estão reclamando como os israelitas? Tem muita gente que vê a manifestação da minha glória todos os dias e ainda estão murmurando como os israelitas. Tem muita gente que vê os meus milagres e ainda estão reclamando como os israelitas. E eu falei: uou, Senhor, uou. E o povo... Só que nesse contexto da visão de Ezequiel, o povo já não estava preso no Egito. Teve a prisão do Egito, eles foram libertos, mas depois de tanto insistirem nos mesmos erros, houve um outro tempo em que eles foram presos de novo, dessa vez na Babilônia. E é quando vem esse cenário da visão de Ezequiel. E ali, como escravos, eles entendiam o sofrimento. Eles viam de forma palpável o que era a dor, o que era estar em uma situação de cativeiro, o que era estar assim, estar sem ter o contato com a liberdade, estar vivendo como escravo. Então, eles entendiam a dor de uma forma bem profunda. E Ezequiel, ele era um profeta, Deus dava visões a ele. E ele vivia também como escravo. Ele também vivia ali. Então, Deus mostrou uma visão para ele que não eram de pessoas desconhecidas. Deus mostrou a visão do povo dele. Deus mostrou para ele a visão do vale de ossos secos, do lugar que ele estava inserido. Então, era uma dor que ele conhecia. Era uma dor palpável. Era uma dor que ele sentia. Ele não viu para poder falar com as outras pessoas. Aquela era a realidade dele. Era o que ele estava sentindo, o que ele estava vivendo. E essa visão, por mais que ela às vezes seja bem assustadora, né? Imagine você, às vezes a gente passa em frente ao cemitério e já fica assim: ai, né, aqui, cemitério. Mas agora imagine a visão de você estar em um vale. Um vale, a gente pode entender assim, só para você contextualizar. Um vale é um acidente geográfico. Ele tem uma altitude mais baixa, e ao redor de um vale é cheio de montanhas e morros. Então, ele estava aqui, cercado por montanhas e morros. A mão do Senhor levou Ezequiel, através de uma visão, e o colocou no vale. E o vale, por onde ele olhava, o que ele via eram ossos sequíssimos. Não eram ossos secos, eram ossos sequíssimos. Ou seja, a morte já estava ali há muito tempo. O sofrimento já estava ali há muito tempo, Já estava em um estado de decomposição avançado, porque os ossos estavam sequíssimos. E quando Ezequiel está lá, no meio desses ossos, né? Por mais que essa seja uma visão assim muito assustadora, talvez, de ver tudo isso, mas é uma visão que fala sobre libertação. É uma visão que fala sobre renovo, que fala sobre transformação, porque o Senhor mostrou para Ezequiel o que ele queria fazer com o povo de Israel. Ele queria trazer vida ao povo que já estava morto por dentro. Ele queria restaurar aquele povo que já se encontrava em uma situação de vales sequíssimos, que já vivia assim, em um estado avançado da morte interior. Então, o Senhor, Ele queria trazer essa transformação. Então, essa palavra, ela fala sobre vida, ela fala sobre transformação. Ela fala que a última palavra, ela vem do Senhor. E mesmo que a gente veja um cenário de morte,
E mesmo que a gente veja um cenário em que tudo é impossível, a última palavra é do Senhor. Glória a Deus. Vocês estão aí comigo? Glória a Deus. E aqui no versículo 3, o Senhor pergunta para Ezequiel: Filho do homem, poderão reviver esses ossos? E, obviamente, Deus não precisava perguntar nada para Ezequiel. Ele é Deus. Com um estralar de dedos, os ossos voltariam a viver em um instante. Ele não precisava da resposta de Ezequiel. Mas essa pergunta que o Senhor faz a ele nos leva a perceber uma coisa muito profunda no nosso relacionamento com o Senhor. Deus, Ele deseja que nós, que você e que eu, sejamos participantes da sua obra. Ele é poderoso, Ele pode fazer tudo, mas nós, tão pequeninos, tão insignificantes, o Senhor deseja que você e que eu sejamos participantes da sua obra. Ele deseja, Ele se importa com você, ao ponto de que o que você fala ali tem relevância, é importante para o Senhor. O que você fala é importante para um Deus que criou os céus e a terra. Glória a Deus, Senhor. E aí ele pergunta para Ezequiel, e ao mesmo tempo, ele já sabia o que Ezequiel ia falar, porque o Senhor conhece o mais profundo e o escondido da nossa vida. Ele sabe o que a gente vai falar antes mesmo que nós possamos abrir a boca. Porém, Ele é um Deus relacionável. Não é porque, Senhor, o Senhor já sabe de tudo, eu não preciso dizer. Sim, o Senhor quer que você diga. Ele quer ouvir da sua boca. Nós não somos seres relacionáveis. Nós precisamos de pessoas. Nós precisamos conviver com pessoas. E esse relacionamento, ele acontece como? Por meio do convívio, do diálogo. E é isso que o Senhor quer para nós também. Que assim como nós temos a capacidade de nos relacionarmos uns com os outros, esse relacionamento ele tem que ser assim mesmo com o Senhor. A gente tem que fluir na presença do Espírito Santo, mesmo que Ele já conheça o que nós vamos falar e mesmo que Ele já conheça tudo que tem no nosso coração. E o que o Senhor quer de nós é que nós sejamos a voz dEle aqui na terra. Nós precisamos ser a voz de Cristo aqui na terra. Nós precisamos ser a voz do Senhor na nossa casa. Nós precisamos ser a voz do Senhor no nosso serviço. Nós precisamos ser a voz do Senhor na nossa escola, na nossa faculdade, onde é que a gente estuda. Nós devemos ser boca de Cristo lá naquele lugar, sabe, que você chega e está tudo um caos, está tudo uma bagunça, lá onde só tem confusão, lá onde os ossos já estão sequíssimos, é lá que o Senhor quer que você seja a boca dele aqui na terra. É no lugar mais improvável, ou talvez no lugar mais confuso. É na sua casa que talvez você esteja vivendo uma confusão muito grande com seu marido ou com seus filhos. É lá que o Senhor te chamou para ser a boca dele aqui na terra. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. E o Senhor quer que a gente declare a palavra dele. O Senhor quer que nós possamos ser ativos na sua obra, para que assim a renovação flua, para que assim ele possa cumprir o seu querer de acordo com as nossas vidas. E aí o Senhor perguntou para Ezequiel: Filho do homem, poderão reviver esses ossos? E o que Ezequiel responde? Ele reconhece a plenitude do Senhor. E a resposta que ele dá é muito, muito clara. Ele fala: Senhor, só o Senhor sabe, né? E aí o que o Senhor fala para Ezequiel? Ezequiel, profetiza. Jesus dá uma ordem, profetiza, um verbo no modo imperativo, uma ordem. Eu quero que você profetize vida. E a ordem do Senhor foi essa: profetize vida, e eu farei entrar o Espírito em vocês, e vocês viverão. Glória a Deus. E nós estamos falando o quê? De morte. Nós estamos falando de ossos secos. Nós estamos falando de ossos sequíssimos. Mas, e sobre a vida? Mas o que significa estar vivo? Para quem não sabe, eu sou professora. E eu dou aula para
para o primeiro ano do ensino fundamental. Os meus alunos, eles têm 7, estão completando 8 anos esse ano. E na semana passada, nós estávamos em uma aula de ciências e, por coincidência, estávamos falando sobre seres vivos e não vivos. E o que eles precisam entender? Que um ser vivo é aquele que nasce, que cresce, que pode se reproduzir, que evolui e morre. E que necessita de oxigênio, necessita se alimentar, necessita de água para sobreviver. E aí, explicando a matéria, né, eu levei uns cardzinhos, uns cartões, com umas imagens. E fui passando as imagens de desenhos, de coisas aleatórias, e as crianças falavam: é ser vivo, é não vivo, é ser vivo, é não vivo. Então, mostrava uma cadeira, é não vivo. Mostrava uma plantinha, é um ser vivo. E foi tudo fluindo, né? Até que chegou o desenho de um sol. E mostrei o sol, e aí uma criança falou bem assim: esse aí é ser vivo. E eu pergunto, a gente foi construindo, né, a aprendizagem ali, e eu perguntei: mas por que você acha que o sol é um ser vivo? E ele falou: porque foi Deus que fez ele. Ele está lá no céu, foi Deus que fez. Aí a outra coleguinha cortou e falou bem assim: Deus é o Jesus, né? Então, o sol é um ser vivo, porque tudo que o Jesus faz é vivo. E eu falei: glória a Deus, Senhor. E na hora o Senhor ministrou no meu coração: eu sou o eu sou, e tudo que eu faço é vivo. Eu sou o eu sou, e tudo que eu faço é vivo. Eu sou o eu sou, e tudo que eu faço é vivo. E eu queria só te lembrar, porque eu tenho certeza que você já sabe, mas talvez você precise que eu te lembre isso hoje. Você foi criado, você foi planejado pelo Senhor, e tudo que Ele faz é vivo. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. E... uma pausa aqui, gente, rapidinho. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus. E tudo que o Senhor faz é vivo. Glória a Deus, Senhor. Nós te damos graças por isso, Senhor. E Jesus disse lá em João, no capítulo 7, no versículo 38, o Senhor diz assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Ou seja, a transformação que Deus quer operar na nossa vida, ela vem de dentro para fora. Ela ocorre assim, do nosso interior para o nosso exterior. Primeiro, como a gente leu aqui, o Senhor, o que o Senhor fez? Primeiro, Ele colocou os músculos. Primeiro, Ele colocou os nervos. Depois, Ele colocou a carne. E, por último, foi a pele. Por último, o Senhor colocou aquilo que é visível aos nossos olhos. Porque quando o Senhor quer fazer uma transformação na nossa vida, primeiro Ele vai mexer dentro de nós. Primeiro Ele vai começar a se manifestar no nosso interior. Porque Deus, Ele se importa com o que está dentro de você. E Ele deseja transformar primeiro o que está dentro de você, para que depois, o que é externo, o que as outras pessoas veem, o que as outras pessoas julgam, isso seja a última coisa. Mas muitas vezes, o que acontece? E é normal, é natural, é da nossa natureza humana. Nós nos importamos mais com o que está lá do lado de fora. Muitas vezes, a gente dá mais valor ao que é externo. A gente dá mais valor no que as pessoas... A gente está mais preocupado com o que as pessoas vão ver e o que as pessoas vão pensar da gente. A gente está mais preocupado se o nosso cabelo vai estar jogado para um lado ou para o outro. A gente tem eu, pelo menos, tenho essa necessidade, às vezes, de mudar o meu estilo assim, de cabelo, ou de... vou fazer umas luzes aqui, depois não vou mais.
E aí a gente vai, e eu não estou dizendo que não é para você se cuidar, não. É para você se cuidar, sim. Fazer a unha, fazer a sobrancelha, fazer cabelo, o que você gostar e o que você se sentir bem. Mas o que eu estou querendo que você entenda é que, às vezes, a importância que a gente dá para o nosso exterior, ela é tão grande que a gente esquece o que está aqui dentro. A gente esquece como é que está lá o que ninguém pode ver. Como é que está lá aquilo que só você pode acessar. Como é que está lá aquilo que só você sabe, que você não compartilha com ninguém e que só o Senhor sabe. Como é que está dentro da gente? Será que está podre? Como será? Já pensou se a gente se preocupasse em fazer uma análise do nosso interior, na mesma proporção que a gente se preocupa em cuidar da nossa aparência? Já pensou se a gente tivesse esse cuidado de fazer uma autoanálise, da mesma forma em que a gente se preocupa tanto em estar bem apresentado para as pessoas? E, às vezes, pessoas que a gente nem conhece. E, às vezes, pessoas que não estão nem aí para a nossa aparência. Quando foi que você olhou a última vez para dentro de si e falou: eita, Senhor, eu acho que eu estou precisando de uma transformação aqui? Quando foi que você olhou a última vez para dentro de si e falou: Senhor, que o Senhor faça a tua mudança no meu interior, que o Senhor mude o que precisa ser mudado, que o Senhor cure o que precisa ser curado, que o Senhor trate o que precisa ser tratado? E talvez você esteja lidando com um problema em relação à mentira. Talvez você possa estar lidando com problemas em relação à infidelidade. Talvez você possa estar lidando com uma raiva em excesso que você não sabe como controlar e você acaba machucando as pessoas dia após dia, porque você não sabe como falar. Talvez aí dentro esteja uma bagunça, mas a gente se preocupa com a aparência. A gente se preocupa com o que os outros vão pensar. É isso que ninguém está vendo? Tudo bem, deixa aí. Depois a gente ajeita. Tudo bem. Ou então, quantas vezes você coloca a sua máscara aí, dá um sorriso forçado, mas para tentar esconder que dentro já está tudo tão confuso, dentro já está tudo tão morto, dentro já está tudo tão sequíssimo, e parece que ninguém entende, parece que falar com as pessoas não resolve, parece que tentar explicar isso para alguém não resolve, parece que tentar achar uma solução para esse problema que parece que está te esmagando. E aí a gente vai levando a vida no automático, sorrindo para disfarçar as nossas dores, sorrindo para disfarçar que dentro do nosso interior já está tudo sequíssimo. E talvez você até pense: meu Deus, seria melhor que eu nem estivesse mais aqui. Meu Deus, eu não aguento mais. Eu não tenho mais forças para lidar com esse problema. Ou eu não tenho mais forças para lidar com esse problema que se repete todas as vezes. Senhor, eu não consigo mais lidar com essa área da minha vida. Eu não tenho mais forças para isso. Eu não aguento mais. E agora, Senhor? E sabe o que o Senhor quer te dizer essa noite? Profetize. 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 Profetize nos lugares em que a sua dor ela é mais constante, ela é mais profunda. Profetize no lugar mais confuso. Profetize sobre aquele relacionamento na sua família que é mais complicado, que é mais conturbado. Profetize, profetize. Ah, Suzana, mas você não entende. É muito fácil falar.
Você não entende o tamanho do meu sofrimento. Você não está na minha pele. Você não entende a situação caótica que está na minha casa. Você não entende o caos que é o meu serviço e o que eu tenho que passar lá. Sabe de uma coisa? Eu não preciso entender. Por quê? A Bíblia vai nos dizer isso, de que eu não preciso entender. Porque lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 17, diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Eu vou ler de novo para você não esquecer. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Então, o que você vive, por mais doloroso que seja, é momentâneo. E sabe aquela dor que você já viveu? E você talvez ache que é a dor mais profunda do mundo. Talvez seja a dor de uma perda, talvez seja uma dor assim, de uma ferida que te rasga a alma. Sabe essa dor? Sabe o que o Senhor diz aqui? Que ela é leve. O que você conhece de mais profundo de dor ainda é leve diante do que nós vamos viver na presença gloriosa do nosso Senhor. Amém, Senhor. Glória a Deus, Senhor. E é isso, Ele quer que você profetize. E eu não estou dizendo que passar pelas tribulações não significa que não doa. Não significa que é fácil. Não significa que, está doendo e eu vou passar sorrindo. Não, a gente vai sofrer mesmo. A gente vai chorar mesmo. Vai doer mesmo. Estranho seria se não doesse. Vai doer. E não tem um jeito fácil de dizer isso. Porque dói. Cada um sabe o sapato que calça. E cada um sabe onde as suas feridas apertam. Então, vai doer sim. Mas a dor, ela nos gera aproximação do Senhor. Porque ela nos coloca em um cenário de dependência de Deus. É onde eu digo, Senhor, não tem mais nada que eu possa fazer. Senhor, eu não consigo mais. Então, agora é contigo. Segura aí, porque não está dando. Então, ela gera uma aproximação. Ela gera uma dependência. E a dor que parece esmagadora, que parece assim, que veio para te destruir, para te matar. Na verdade, ela é um instrumento para algo muito maior que o Senhor quer fazer na sua vida. Algo que dure para sempre. Algo que é experimentar a glória de Deus em nossas vidas. Glória a Deus, Senhor. Então, se você tem medo, profetize. Se você acha que você não vai conseguir, profetize. Se você acha que está difícil demais, profetize. Se você acha que na sua casa o cenário é só de doenças, profetize. Se você acha que o lugar em que Deus te colocou, o seu trabalho ali, não está dando certo, em que tudo está um caos, profetize sobre o trabalho. Profetize. E aí, Suzana, mas ainda assim, eu acho que é fácil falar. Porque como eu vou profetizar em meio a um cenário de morte? Como eu vou profetizar em meio a um cenário de ossos sequíssimos, só se eu for doido? Porque os ossos já estão sequíssimos. Como é que eu vou poder profetizar? E eu queria te lembrar também, porque eu acho que você já sabe, que a última palavra nas nossas vidas, ela é do Senhor. E se Ele te manda profetizar, é porque ainda existe vida. E se Ele te manda profetizar, é porque ainda existe esperança. Ainda há um futuro. As coisas ainda vão voltar para o eixo. As coisas não terminaram, elas darão certo. E por mais que você não consiga enxergar isso, e por mais que tudo que os seus olhos vejam seja escuridão, e por mais que tudo que os seus olhos vejam seja confuso, seja o caos, seja a dor, e por mais que tudo ao seu redor pareça morte, cheire a morte, tudo que os seus olhos consigam ver seja a morte, ainda assim, profetize, profetize.
E falar sobre isso é muito profundo para mim, porque eu sou a materialização do Senhor, do que é um milagre. É isso. Eu acho que, se você quer saber o que é um milagre do Senhor, você pode olhar para a minha vida, porque ela é um milagre. E ela é um milagre porque os meus pais, o meu pai, João, e a minha mãe, Elza, os dois juntos, profetizaram sobre a minha vida todos os dias. Eles profetizaram vida sobre a minha vida todos os dias. Eles declararam incessantemente isso sobre mim, que eu iria viver. Eles carregam as marcas no joelho deles, de uma vida prostrada aos pés do Senhor, declarando vida sobre a minha vida. Então, se eu estou aqui hoje, é porque os meus pais viveram isso. Os meus pais contemplaram um vale de ossos secos. Os meus pais profetizaram em um vale de ossos secos para que houvesse vida. E hoje eu estou aqui. Eu convivo com uma doença crônica que se manifesta na minha vida de uma forma grave desde 6 meses de idade. Então, foi a vida inteira, assim, tendo uma relação com a dor de uma forma muito palpável. Muito, muito, muito. Na verdade, eu não consigo... Hoje, até que eu tive a chance de viver dias sem dores. Mas até os meus 20 anos, mais ou menos, eu não conseguia entender o que era um dia sem dor. E eu não estou nem falando da dor da alma, aquela dor que rasga a gente. Eu estou falando de uma dor física mesmo. Uma dor, assim, que tomar banho parece o maior pesadelo do mundo, que caminhar parece o maior pesadelo do mundo. Então, eu vivia, assim, tempos muito difíceis. E eu me lembro que, às vezes, quando eu saía do banho, com a minha pele em carne viva, com a minha pele muito machucada, com a minha pele doendo muito, 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 muito. E eu chorava, 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 e gritava, e falava, eu não aguento mais, eu não suporto mais, eu não tenho mais forças para viver essa vida. E a minha mãe e meu pai falavam no meu ouvido, esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha, e firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão, e confiarão no Senhor. E eu cresci em todos os dias em um cenário de dor, e eu era lembrada disso. Eu esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E na nossa vida, assim, o cenário era totalmente desfavorável em relação à enfermidade, totalmente desfavorável. E tinha dias que eu falava, Senhor, eu não aguento mais. Senhor, eu não tenho mais forças. Senhor, eu não quero mais. E os meus pais falavam o quê? Você vai viver. Ela vai viver, Senhor, porque eu profetizo sobre esse vale de ossos secos. E eu falava, eu não aguento mais, eu não consigo. E eles me diziam, você vai viver, você vai viver, você vai viver, porque foi o Senhor que te criou e tudo que o Senhor cria é vivo. Glória a Deus, Senhor, glória a Deus. E foi exatamente isso que Ezequiel fez. Ele profetizou segundo o que o Senhor tinha ordenado. Enquanto ele falava, a transformação acontecia diante dos olhos dele. O que a palavra diz? A palavra diz que ele ouviu um barulho, porque enquanto ele profetizava, os ossos começaram a se juntar. E aqui, a transformação ainda veio os nervos, veio a carne, veio a pele, mas ainda não existia o Espírito. Ainda não tinha o Espírito sobre esses corpos. E a transformação que Deus faz na nossa vida, ela é completa. O que Deus faz não é pela metade. O que o Senhor faz é impossível deixar dúvida. A transformação que o Senhor faz na nossa vida, ela precisa ser completa. E para que aqui a transformação fosse completa, esses corpos que já estavam com músculos, já estavam com carne, já estavam com pele, eles precisavam também ter o Espírito. E no versículo 9, o Senhor manda que Ezequiel profetize o Espírito. E quando ele faz isso, o Espírito entra neles
E mais do que o Espírito entra neles, sabe no que eles se transformam? Vocês lembram lá que eles estavam sequíssimos, mortos há muito tempo. Sabe o que eles se transformam? Em um exército gigante, porque esse é o nosso Deus. Ele nos tira da morte, Ele nos tira da situação mais improvável, e Ele só não nos traz a vida, mas Ele nos transforma em um exército forte e poderoso. É esse o Deus que você serve, é esse o Deus que opera milagres na nossa vida. E quando Ele te transforma, Ele não te transforma para você voltar tempos depois para a mesma vida de barganha, para a mesma vida de pecado, para a mesma vida de idolatria. Ele te transforma para que você seja um exército forte e poderoso, para que a manifestação da glória dele seja visível na sua vida, para que o amor dele seja palpável através da sua vida, para que onde você chegue, as pessoas possam entender o brilho do Espírito Santo através da sua vida. É isso. Deus não te transforma para que você seja o mesmo. Ele é especialista nas causas impossíveis. Ele é especialista em transformar o que está morto de volta à vida. Esse é o Deus que a gente serve. Esse é o Deus poderoso. Esse é Deus que diz: ainda existe vida. Ainda existe vida. Não importa qual é a situação, ainda existe vida. E assim como Ele transformou o povo de Israel nessa situação, Ele nos convida a confiar nele. O Senhor quer operar nas áreas da nossa vida que estão mortas. O Senhor quer operar nas áreas da nossa vida em que tudo já está sequíssimo, nas áreas mais improváveis. Ele quer operar, Ele quer transformar. Ele quer que você seja a manifestação dele, do milagre aqui na terra. Ele quer que você seja contemple assim, o milagre do Senhor. Não te falei que o Senhor profetizou sobre a minha vida? Que os meus pais profetizaram sobre a minha vida, e de um cenário de vale de ossos secos, através da minha dor, através da minha enfermidade, através da minha doença. O Senhor a cura que Ele fez em mim foi muito mais profunda. Foi uma cura que veio de dentro para fora. A minha pele ainda está aqui. A minha pele ainda machuca, a minha pele ainda coça, a minha pele ainda dói. Mas Deus me deu a cura que eu precisava e não a cura que eu queria. Antes eu achava que o mais importante era ficar com o meu corpo sem dor, o meu corpo ok, o meu corpo bonitinho ali, lisinho, sem feridas. Mas o Senhor me deu a cura em que eu precisava, que foi uma cura interior, que foi uma cura da alma, a cura da alma que já estava morta, a cura de uma alma que já sofria muito, a cura de uma alma que agonizava. E o Senhor não só fez isso, mas Ele falou: ei, sabe aí onde estava doendo tanto? Sabe aí onde você viveu os seus 20, 25 anos de pura dor e sofrimento? Então, agora você vai pegar isso e eu estou te transformando em um exército forte e poderoso. Você vai impactar a vida de outras pessoas. Você vai transformar a vida de outras pessoas. E o Senhor me entregou isso. E hoje eu falo diretamente com milhares de pessoas que sofreram o mesmo que eu sofri, que passaram o mesmo que eu passei, que conhecem a dor da forma palpável, do jeito que eu conheci. E o Senhor, Ele faz isso. Ele opera milagres. E o milagre que o Senhor traz não é aquele que você quer, é aquele milagre que talvez você nem saiba que você precisa, mas você precisa. E Ele sabe disso. Então, Ezequiel 37, ele nos lembra que a última palavra, ela vem do Senhor. Se Ele diz que ainda há vida, ainda há vida. Se Ele diz que ainda há esperança, ainda há esperança. Se Ele sopra sobre nós, então nós viveremos. Glória a Deus, Senhor. E assim como Israel foi restaurado, Deus também deseja restaurar a minha e a sua vida, para que possamos viver a plenitude do seu amor e do seu propósito em relação a nós. Para que possamos nos render a Ele, confiar nele, e mesmo que tudo esteja perdido, e mesmo que tudo doa, e mesmo que o cenário seja de morte, Deus ainda é aquele que pode trazer a morte de volta à vida.
Deus ainda é aquele que pode trazer o que está morto. Ele pode fazer viver. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus por isso, Pai. Nós te damos graças, Senhor. Nós te damos graças, meu Pai, porque o Senhor ainda continua operando milagres no nosso meio, Pai. Nós cremos, Pai, na manifestação da Tua glória. Nós cremos, Senhor, e nós te agradecemos por isso, porque o Senhor é grandioso, porque o Senhor é santo e porque o Senhor quer nos tirar de um vale de ossos secos, Pai. E o Senhor quer nos trazer de volta à vida. E nós declaramos, a nossa vida é sua, Pai. Nós te pertencemos, Senhor. A nossa vida é sua, Pai. Que nós possamos fluir no Teu Espírito da maneira em que o Senhor queira, Pai. Nós nos entregamos a Ti, Senhor. Que o Senhor possa operar o Seu milagre, Pai. Que o Senhor possa operar o Seu milagre, Pai. Que o Senhor possa juntar esses ossos sequíssimos, Senhor, e trazer eles de volta à vida, Pai. Que o Senhor possa juntar esses ossos sequíssimos e transformar em um exército forte e poderoso. Porque é isso que a Sua palavra diz. E é isso que nós acreditamos, Pai. Nós acreditamos nisso, no manifestar da Tua glória, Pai. E nós queremos viver a Tua glória, Senhor. Nós cremos, Papai, que o Senhor é poderoso. Então, Senhor, volte a viver, Senhor. Aonde está morto, que possa voltar à vida, Senhor. Ainda existe vida, porque a última palavra é sua, Senhor. E só acaba quando o Senhor diz. Então, ainda existe vida. Ossos secos, voltem a reviver, porque ainda existe vida. Ossos secos, voltem a reviver, porque ainda existe vida. Ossos secos, voltem a reviver, porque ainda existe vida. Glória a Deus, Senhor.